Espero que todo mundo esteja bem, né? Vamos com Deus, que Deus abençoe. Se alguém não estiver bem, tenham fé em Deus que daqui você sairá melhor. Vamos fazer os nossos estudos de hoje. Vamos fazer a oração. Se alguém quiser fazê-la, fique à vontade. Se não, faremos. Pois vamos. Jesus amado, irmão maior, nos ilumine, nos protege, nos guia, nos ampara, nos fortalece nessa caminhada do saber, do conhecer, para que possamos crescer, avançar na escala da progressão que Deus nos deu na vida, já que temos uma só e ela é eterna. É preciso que saibamos, compreendamos, estudemos, trabalhemos, nos envolvamos na fraternidade, que é fundamental para o nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, que o Senhor nos proteja e guie. Que o nosso Pai amado possa se abençoar. Que nossa querida Maria de Nazaré aqui nos abençoe e nos fortaleça. E que a nossa também querida Angélica possa nos ajudar muito. E todos sermos ajudados pelo nosso Pai. Que a paz de Deus nos ajude, que a sempre estarmos unidos, buscando distribuir conhecimento, a caridade com todos. Em nome de Deus, em nome de Deus Jesus, e de todos esses citados, damos por iniciado mais o estudo da doutrina espírita. Muita paz, muita luz. E assim seja. Bom, aqui nós estamos mais uma vez, né? Graças a Deus. Deixa eu só agitar aqui. Pronto, eu não sei como é que tá no Face, se tá bem o áudio, se o áudio tá chiando. Ontem o áudio chiou e estava baixo. Eu vou até aumentar mais para ver se não chia. Bom, vamos ver. Se alguém no Face puder me dizer se o áudio estiver bom, né? Me diga, por favor. Vamos a mais esse estudo, né? Vamos compartilhar aqui para que possamos ler e estudar. Pois bem. C'est parti, como dit le français. A Gênese, número 37 do capítulo 1, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Caractere da revelação espírita. Estamos aí nos aproximando. São muitos itens. Não, é a Gênesis, A Gênese, capítulo 1. capítulo 1, 37. número 37. Só um minutinho aí que eu estou localizando aqui. 37. Aqui nós temos... Não, é o mesmo que o meu. Bom, se vocês não conseguirem, tem o Evangelho. Vocês podem ler o Evangelho. Né? Não, mas tudo bem. Exatamente. Pode ir para frente, então. Posso? Se a Armin estiver aí também, mas tudo bem. Vamos lá. É o capítulo primeiro, né? Eu posso ler. Ok, então, Armin, por favor. Estava aqui, ó. 37. Tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que não transformam.
E esse finalzinho nos chama muito a atenção, né? Porque muitas vezes não o transforma, né? Em outras palavras, nós vemos as prisões que não transformam as pessoas, ela sai pior. Muitas vezes a grande maioria sai pior. Inclusive, hoje é uma máquina de facções, né? De entrar no PCC e outros facções que temos aí, e a justiça nessa luta, enxugando o gelo dessa forma, entregando essas criaturas. Eles já estão até separando mais das salas, esses que não são realmente do PCC, para eles não serem cativados, dizendo por essas facções, os que regem elas, dizendo que eles podem ser protegidos, ter bons advogados, etc. Mas vão ter que entrar e submeter a essas facções. E aí não transforma, a prisão não transforma, né? Pois bem, um assunto é tirar o espírito, porque o espírito ele é livre, independente da matéria, né? A matéria e o espírito são duas coisas diferentes, completamente diferentes. O espírito ele sobrevive sem a matéria também. E com isso formamos a trindade com Deus, né? Deus, espírito e matéria. Pois bem, estudando dessa forma, tirando o espírito da matéria, do homem, nós vamos ter uma máquina simplesmente, está bem claro. Nós vamos ter algo que, olha, se tirarmos o espírito, né, ou seja, em outras palavras, a sobrevivência desse espírito, que é o nosso caso aqui, estamos estudando, estamos entendendo, estamos compreendendo as mensagens maravilhosas de Jesus para nos salvar. É exatamente isso. Quem ainda não está entendendo, está complicando-se aqui dentro, está estudando no cego, né? Está vivendo a encarnação apavorado, porque ele sabe que a morte está bem ali, ele não sabe se vai ficar vivo. Pois bem, então Jesus traz a mensagem da vida. O espírito, imagine se o espírito não existisse. Ora, se o espírito não existisse depois da morte, então com certeza o nada esperaria ele, seria o seu refúgio, como está no texto. Ele não teria que ter medo jamais dos crimes que ele faz. Ele não teria que carregar consciência pesada, até mesmo aqui, quando ele comete uma maldade. É muito bonito esses estudos, essas lições que esses espíritos nos trazem para refletirmos, porque qual é a finalidade realmente de estarmos aqui? Não é? Já que os nossos pais não sabem fazer essa criatura que anima o corpo, não é? Os pais também não sabem nem fazer a matéria. Então, muito menos essa criatura esplendorosa, maravilhosa que é o espírito, como eu aqui estou com vocês falando. Estou na posição de homem de alma, porque estou ainda encarnado, como vocês estão aqui me escutando. Já tem o outro lado que está aqui nos ajudando, que nos escuta e que falam, só que nós não podemos, assim, com facilidade percebermos, por conta da nossa grosseira ainda, nosso grosseiro estado, nossa grosseira evolução. Mas dizendo ele, se tirarmos o espírito, né, do homem, fica só uma máquina. Então, e aí, o que vai acontecer? E fareis dele uma simples máquina, organizada, sem finalidade, não é verdade? Eu fico às vezes imaginando, é como construir um, vamos dizer assim, um João de barro, do barro, um pássaro ou qualquer outro animal que a gente queira, um boi, né, de barro. Não tem finalidade. Ele vai depois quebrar-se, e aí? Mas é só matéria, a gente já sabe, esse aí criado do barro. E nós, né? Vocês observam que nós fomos muito enganados, né? Nessas religiões enganaram muito a população aqui na Terra. Enganaram muito, 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 muito. A gente vê o oco nessas religiões, um oco grande, algo absurdo, sabe? É um oco muito grande. Não tem uma filosofia que leve para frente o espírito, que leve ele para a eternidade, que ele continua vivo depois da morte do corpo. Elas não levam, a grande maioria não leva. Se alguma tem, como por exemplo, o budismo, né?
já que eles fazem as regressões de memórias quando, quando o bebê nasce, a criança, eles fazem uma regressão de memórias, vejam até quem foi ela no passado, e escolhe até o nome para aquele bebê. Eles conseguem fazer isso. Mas eles vão para o lado espiritual. E o caso aqui não é. O caráter da espiritualidade é esse, dos espíritos. É a revelação. Nós não vamos morrer. Então, eles insistem em cada item que reflitamos. Já que envelhecemos, como já dissemos, nem todo mundo chega à velhice. Muitos partem antes da velhice. E por situações bem graves, não é? Esquartejadas, crimes absurdos, não é? Exploração, de levar a criatura até a desfalência do corpo, de tanta exploração, tanta escravidão. Nós vamos ver que não faz sentido a morte existir e sermos destruídos depois encontrarmos o nada. E diante dos fenômenos que nós já tivemos, e muitos são os bilhões, os fenômenos que eu falo, fora fenômenos mesmo, espíritos que apareceram, a criaturas em lugares mais desconhecidos de nossa imaginação. Nós temos demais isso. Esse material no YouTube, nas mensagens que recebemos também de WhatsApp, e criaturas, crianças, adultos, velhinhos nas idades, não importa, a afirmação do contato espiritual. Aí, se tirarmos o espírito da matéria, como fora dito no texto, ficou a máquina. Para quê? O que é que essa máquina vai fazer? Nada, ela é só inteligente. Ela pode vibrar o coração, pode vibrar o... Mas e aí? Não tem o espírito. Então essa matéria vai morrer. Não vai muito tempo. Todo mundo sabe disso. Não é? Agora, coloque o espírito, como nós estamos agora no corpo. Aí vamos refletir melhor. Ora, como é que eu penso, né? Como disse uma das encarnações de Chico Xavier, René Descartes, ele diz: eu penso, logo eu existo. Então você pensa, você existe. Eu penso, eu existo. Ora, eu sei que um dia o corpo vai morrer. Ele volta para a Terra. Porque ele veio da Terra. Ele veio da alimentação da mãe. Do material que o pai cederam. Aí, como é que é? Vou ser destruído? Já que eu penso, eu movimento essa matéria. A gente movimenta a matéria com a maior facilidade do mundo, não é? A gente movimenta a perna, que são quilos, não sei quantos quilos, depende muito, né? Mas são muitos quilos que a gente movimenta uma perna com a maior facilidade do mundo. O dedo midinho, dançar, pular, não é? Nos habituamos a fazer isso, fomos aprendendo e hoje nós somos ágeis nisso aí. Nós temos essas duas janelinhas que são os olhos. Então nós temos uma série de coisas que nos explicam. Poxa, eu estou aqui conduzindo esse corpo. Como é que eu vou ser destruído? Aí, sim, aí entra o espiritismo nesse assunto aqui, porque essa é a doutrina espírita e é o caráter que nós estamos estudando do espiritismo. Com certeza, ele diz assim, ó, com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu. Todas as suas ideias mudam. É ou não é? Ora, se nós estamos aqui nessa terra e nós não somos flores que cheiram bem, né? Florinhas, nós não somos aquelas ovelhinhas mesmo assim, nós temos as dificuldades, nós estamos ainda no aprendizado, mas tem outras criaturas mais complicadas, né? Elas fazem mal e ele existe, a gente vê aí todos os dias crimes acontecendo e que Deus nos ajude e nos livre dessas criaturas, porque se nós cruzarmos com elas, corremos um grande risco de passarmos por esse fenômeno, porque é um fenômeno, tá? Esse é um fenômeno, a gente desencarna e depois torna a reencarnar. Agressivamente, depende muito, né? Então, nós vamos encontrar uma certa facilidade de se controlar
para não agir mal. Primeiro, continuamos, se agirmos mal, continuamos envergonhando os que desencarnaram que estão nos vendo. Nossa vovó, nosso vovô, nosso papai ou nossa mamãe, que foi, que nós amamos, alguém muito quisto, até mesmo uma esposa, não é? Ou ela, o marido que partiu, ou a vovó que ficou e o filho que foi, o netinho que foi. Então, e esses estão também orando, lutando para que acertemos. Aí imagina por outro lado, aqueles que cometem esses crimes que nós já citamos aqui, assim muito pouco, pardamente. São muito grandes os tipos, muito diferentes e cruéis. Como é que fica sabendo que a vida continua depois da morte? O texto deixa bem claro. Se ele souber que vai encontrar aqueles que amou, com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, porque o temor existe, é o remorso, é algo natural dentro da nossa consciência. O temor existe. Nós já carregamos esse princípio dentro de nós, mesmo sem. Nós conhecemos essa doutrina espírita só porque as ciências naturais, que fazem parte hoje, como a matemática, a geologia, daqui a pouco nós vamos ver isso no Evangelho. Nós tivemos elas todas abalizadas, estão assentadas ao Espiritismo, os Espíritos veio e nos deram, ó, essa é a última ciência aí para vocês, nesse caso, procurarem estudar e analisar bem, porque tem retorno mal que se faz. O Cristo tinha toda a razão. E a consciência de vocês chama a atenção. Muito cuidado com isso. Aí, aqueles que estudam a doutrina espírita e que começam a ver que faz sentido, e até mesmo alguém da família que vê de vez em quando os espíritos, já viu, teve caso, todo mundo tem, eu acredito que toda família tem exemplos assim. Aí o que acontece? Tem um temor, tem uma dificuldade de fazer a maldade, porque vai encontrar aquele quem ofendeu. A vergonha é grande, muito grande. Aqui mesmo, quando nós fazemos o mal, os espíritos, muitas vezes, em mensagem, vêm nos dizer, olha, tem espíritos que caem a rir. Comigo mesmo já aconteceu. No início da doutrina espírita, né? E o espírito que chegou para falar, porque a desobsessão foi interessante, nesse caso aí o centro era um juiz que dirigia esses trabalhos, um juiz de pequenas causas, um homem vidente, uma mediunidade muito bonita que ele trabalhava. Você não dizia, ele falava com os espíritos, falava com você e falava com outro, como se ele estivesse falando aqui com vocês. Só que ele via mesmo, ele conhecia a história do que me perseguia e conhecia uma série de coisas, e ele via isso, era interessante. Aí, nesse centro, eu estou à mesa, sentado ali, e a médio também, um doutrinador. E o espírito chegou rindo, ria que tinha dificuldade de falar. Aí ele disse, quando vai dormir, nós todos somos, caímos no processo, todo dia nós ensaiamos o desencarne, né? O dormir é isso. Então, todos nós somos parcialmente libertos, né? Porque volta de novo ao corpo, não é 100% livre. Então, somos parcialmente libertos. Aí ele diz, quando ele me vê pela culpa que ele carrega, ele sai disparado, desesperado. Eu morro de rir. Ele diz isso para mim. Eu estava iniciando a doutrina e eu fiquei olhando assim. Aquilo para mim foi interessante. Eu só analisando para ver se realmente fazia sentido. E eu tinha os pesadelos, né? Como eu acredito, todo mundo tem pesadelos, tem as suas dificuldades. Mas eu estava fazendo um tratamento de desobsessão. E é óbvio que ali ia aparecer alguém, né? Até que um dia apareceu os que chefiavam eles. Aí, quando se chega ao chefe, e que se convença ao chefe, porque na verdade nós não somos chefe de ninguém, e lá vai o espírito entender isso, ele recebe amor e carinho. Aí, quando ele é levado para uma colônia, para um hospital, para ser tratado, ajudar a família deles também, eles mudam de vibração. Aí, os que estavam trabalhando para ele também se afastam e deixam você em paz. Quer dizer, a doutrina espírita faz um bem enorme e ela não está escolhendo
Ela não vê diferente nem o bandido e nem a vítima. Porque isso se mistura muito. Quem hoje é a vítima, lá atrás já foi o bandido. Então, o que o livro diz aqui, ó, aí vem o temor de encontrar com aqueles a quem ele deve. Somos nós. Nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para processarmos, para estudarmos, analisarmos, porque esses 2 tesouros ninguém rouba, que é o conhecimento e é o lado moral, não é? Ou seja, o lado moral é a fraternidade, sabemos respeitar os outros, porque é tão difícil a gente controlar-se, porque o outro quer daquele jeito e eu quero do meu jeito. É muito difícil, principalmente ser espírita num lar aonde você fica olhando assim, Jesus está tão distante, as pessoas estão, olha para ele, você fica olhando assim, meu Deus do céu, e aí vem na mente, paciência, paciência, não é? E é um trabalho grande para quem está dentro da doutrina, já está reconhecendo que é uma necessidade dele ou dela, criatura, de se expor a esses que estão no meio e saber se guiar com Jesus. Por quê? Se for agir de violência, vai gerar violência. Jesus não agiu de violência. Então é uma doutrina do Cristo, aonde ele é o rei, aonde ele é o nosso chefe maior, o nosso representante, nosso modelo, é o Cristo. E aquele que amamos, que muitas vezes vem nos assistir, nos ajudar. Amigos que nós não lembramos agora, estão nos ajudando, nos encorajando. Como é que ficamos? Estamos perdidos aqui, estamos entregue a não, 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 está tudo certo, está errado não. O mal, como já dissemos em outras reuniões, ele tem um tempo feito o corpo tem um prazo de validade, e o mal tem um prazo de validade. Aí Deus, nas reencarnações, aqueles que ficaram mais graves, que reincidiram, que complicaram e que agora não pode vir mais numa encarnação aqui na Terra, vão para outro planeta. Aí o peso vai sendo aliviado, vão ser retirados, não reencarna mais aqui. Aqueles que vão reencarnar e que estudam essa doutrina, que estão aqui encarnados agora como nós, almas, aí, estudando essa doutrina, nós vamos ter mais atenção para não fazermos o mal, para lutarmos para não fazermos o mal, não é? Não reagirmos na agressão, não é? Procurarmos ter paciência e fé em Deus. É muito importante isso. É fácil? Não é fácil, porque cabe a você, cabe a mim, cabe a quem está estudando. É um momento preciosíssimo de trabalho. Todos nós aqui estamos num momento maravilhoso de estudo e aprendizado na prática. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Ele não nos fez assim só como espírito, não. Nós já viemos dessa base atômica, né? O do átomo. Nós viemos agora nós estamos pensando, agora nós estamos falando, nós estamos tirando dúvidas, nós estamos buscando conhecer as coisas, nós estamos pesquisando no mundo espiritual e aqui. Isso é muito importante para nós. Aí, esse caráter que é a doutrina espírita, como ele diz aí, o espiritismo, ainda que se fosse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Essas leis disciplinares nossas aqui, né? Imagina se o espiritismo só forrar, porque o espiritismo ele vai a fundo. O espiritismo ele vai lá na raiz. Ele vai tratar de assuntos minuciosos. Nós que estamos estudando essa doutrina, que queremos, estamos com vontade, estamos agora ficando espertos, aí o nosso anjo de guarda está mais iluminado, está mais feliz conosco, o nosso guia, o mentor,
amigos, estão felizes porque estamos estudando. Eles estão ali vibrando para que sejamos felizes nas nossas decisões. E Deus está nos proporcionando isso por muito amor à sua criação, por caridade. Então, tiramos o espírito, fica uma máquina. Aí não tem explicação para nada. Aí quem rouba, rouba, não vai ter nada com ele. Quem mata, mata, não vai ter. A lei humana é que seria errada, não é? Porque não tendo a continuidade da alma, aí sim, tudo isso aqui ficaria. Seríamos puramente máquinas, não seríamos nem zumbi, porque um zumbi, eu não tenho nem ideia que um zumbi, segundo essa forma de entender que seja zumbi, não tem mais uma alma ali, mas ela anda, o corpo anda, para andar ele teria que ter o espírito ali. Um outro espírito não assume o corpo, e nessa história de zumbi aí, outro pode assumir. Então é tudo ficção. Nós estamos por uma justa razão aqui na Terra. O mais difícil é nos controlarmos. É o mais difícil, porque nós queremos, na grande maioria das vezes, nós queremos controlar a vida do outro. Se cobramos porque fulano não vem em casa, não vai nos visitar, não sei o quê, onde você teve. Ave Maria, nós temos que acabar com isso. Nós temos que só quando ele quiser falar, não é? E aconselhar, porque no caminho da vida nós temos muito ainda o que aprender. Muito mesmo. Deus é muito bom. Estamos dentro dessa bola, sobre a terra, mas estamos dentro dessa bolha de ar e muita coisa linda aqui na terra, é muito amor por nós, decorando, porque essas criaturas também têm que evoluir, pássaros, árvores, tudo tem que evoluir. E nós estamos viajando, todos nós. E o nosso planeta, ele é uma pequena poeirinha, um átomozinho lá, se comparado, um grãozinho de areia, né? Se comparado à nossa galáxia. A nossa galáxia, que tem 600 bilhões de sóis. Só sóis. Não falamos de planeta, falamos de sóis. O nosso Sol tem os planetas, forma um sistema. E cada Sol tem os seus. Então, só de sóis são 600 bilhões. Então, o que somos nós, digo, um ser nesse universo todo. Se o planeta que habitamos é nada perto do universo, que somos nós. O interessante, Edson, não é o quanto Deus é muita inteligência, é muita sabedoria. Eu não tenho nem como expressar assim Deus. É muito grande. Hã? Com certeza, não tem como se expressar isso. Mas É. vendo a questão da questão da vida e da matéria, me ocorre que existem milhões de exemplos onde a gente vê que realmente não pode existir zumbis, não pode existir matéria sem espírito. É. Simples, é só tu ver, quando uma criança nasce e que ela, às vezes, dura 1 hora, perfeita, sem absolutamente nada, e aquele serzinho todo perfeito fica sem vida. Por quê? Porque a matéria, aquele espírito ali não quis, não houve, não vingou. Exatamente, desistiu da sua reencarnação. Então, aquele serzinho fica inerte e sem vida. Então, ou seja, um exemplo só, sem espírito não há vida. Não adianta ter a matéria toda, não adianta, porque nós, o Deus, quando nos fez, digo, quanto matéria, já fez com que a matéria pudesse se reproduzir, certo? Então, ele mesmo já fez uma máquina, digamos assim, que reproduzisse a sua imagem e semelhança. Mas nunca essa matéria sobreviverá sem o sopro de Deus, que é exatamente
o espírito. Se não Exatamente. tem espírito, não existe vida. Pois é. Então, eu entendo assim, não sei se estou errado. Mas é. E observemos, nós vamos para as sementes. As sementes, elas não são espírito, mas elas têm um princípio vital, um grão de milho. Isso. É incrível. É muita. Eu não tenho palavras para dizer. Deus, eu só posso dizer assim, meu Deus, é muita coisa linda. É muita perfeição. E nós, cara, que pensamos, que sentimos, que gritamos, que choramos. Até um animal grita quando ele é agredido. Né? Com Dependendo do certeza. animal, vem para cima de nós porque não está gostando daquelas pancadas, daquelas agressões. Imagine nós. Então, como fica essa vida? Como é que não pode existir depois da morte? Então, não dá para ficar só com a máquina. A máquina, Não, ela não fica sozinha, ela não fica de pé muito tempo. Os entendi. natirmortos, os natirmortos são corpos fetos que nascem sem espírito, que tem espírito, que não tem espírito, ele já nasce morto, não vinga. Sim, pois então, não existe matéria sem espírito. Não existe vida na Não dá, matéria sem espírito. não dá O para ficar. espírito dá vida à matéria. Pois bem. Somos nós vivos, continuamos vivos depois da morte. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Nossos pais não sabem isso fazer. A matéria, os pais não sabem. Poxa, a gente olha para essas coisas grandes aqui no planeta, é lindo, é maravilhoso. As pessoas querem viajar, tirar foto, mesmo sabendo que vão morrer. Mas elas deviam estudar que elas não vão morrer, elas vão continuar vivas. E aí muitas não querem estudar e querem ficar só nessa enrolação e chega o dia. E o desespero é ali. Aí vão encontrar pessoas, vão encontrar os inimigos. Oh lá lá, isso vai doer, isso vai fazer mal. O espiritismo vem para nos salvar. Ou seja, escolha melhor agora. Vocês podem muito bem escolher melhor. Está na hora de crescer. Está na hora que vocês já não são mais crianças. Não é? Não temos certeza, mas se Jesus viesse hoje, ele não dizia, ó pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora sim, vocês têm tecnologia, nós temos muita coisa. Ave Maria. Que Deus nos abençoe, que isso entre na cabeça de alguém. Eu sou um espírito. Meu espírito não, eu sou o espírito. Eu, espírito, falo. Meu espírito, eu não tenho um espírito, porque eu não criei um espírito. Meu espírito estava no sonho. Não, eu, espírito, estive em um determinado lugar que eu sonhei e eu estou lembrando agora. Então não foi meu espírito, fui eu, espírito. As palavras têm que começar a funcionar de uma forma mais justa. Somos nós que vamos, somos nós que vivemos. Né? Eu penso e eu já estou. É incrível, é uma viagem muito rápida, meu Deus do céu. Não é? Bom, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a continuarmos firmes, porque aqueles que continuaram nessa pegada com Jesus, pode ter certeza, no final, venceram. Porque na Terra as pessoas encontram muitas desgraças. Encontram porque as pessoas ainda são muitas ignorantes. Muitas são ignorantes. Não querem estudar. Ou não dão na mínima. E aí os desencarnos são os mais difíceis possíveis. E é assim. É a lei divina. Deus nos ama. Nós só temos que aprender a isso, a amar. A vida que Deus nos deu. Porque senão a gente vai aprender no aço. Porque Jesus está nos batizando com o fogo do Espírito. Ou seja, é o Espírito que entra na matéria. Então eu entrei aqui por coragem também, você e necessidade, todos nós, para estudarmos e aprender. Saber conhecer, moralidade e, ó, chega o tempo nós voltamos para nossa casa. Aí vamos ver se vencemos melhor do que a passada, ou muitas passadas. Agora está ficando melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Esse é o caráter da revelação espírita, nesse sentido aqui. Tá? Não faz sentido nenhum a matéria sem o espírito. Não faz sentido nenhum o espírito ser destruído com a morte do corpo. Os fenômenos são os números, e muito grande. Bom, e aí a obra do Cristo,
e disse que vem nos ajudar aqui. A nossa querida Maria de Nazaré também. Então vamos a mais outro assunto, né? Pois bem, nós estamos aqui estudando, devagarinho nós vamos subindo a montanha. Não temos pressa não, porque nós somos eternos. Nós só temos que estudar e ir lutando para praticar isso, que não é fácil, porque somos espíritos viciosos. Esse é o grande problema nosso. E aí nós temos que tirarmos agora o vício. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, não creiais em todos os espíritos. Esse é o nosso título de hoje. Não creiais em todos os espíritos. Então, quem quer... é o Edson que vai ler, né? O Edson errou aí, não sei quem. Obrigado. Não criar em todos os espíritos. Estão nos ouvindo? Alô? Oi, Zeus, estou aqui. Eu não sei se... Vai aí, Armindo. Alguma coisa aconteceu lá. Depois, se der sinal... Então, é o 6 e o 7? O 6, o 7 e o parágrafo seguinte. Ok. Se tiver algum problema, eu acho. Quando voltar, okay. pode falar e ele continua a leitura, né? Onde duplo. É para ler o 6 e o 7? Pronto. Aí, agora deu, agora Tá deu. ouvindo? Pode agora. Vai lá, Rô. Tá. Não acrediteis em todos os espíritos. 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1 Epístola 4:1. Oi? O número 7. Tá. 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos Cristo e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não pensais aos espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não o produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do espírito e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade, e seriam logo desmascarados. Aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, procurando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudônimos sábios, que da terra
passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobre, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bens amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de o provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julga-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ok? Obrigado, Rosângela. Veja só, né, que é bom lembrar que, já que estamos aqui, antes de sairmos, caracteres importantes para reconhecermos o espírito, ó, né? Sempre pelo lado moral, nunca material. Olha, imagina. Sempre os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Tem que ficar de olho. Tem que muitos espíritos que nos enganam, que tentam nos enganar e que enganam muitos. Nós temos casos aqui que são seríssimos, né? E nós temos os bem recentes aí que de Deus não tinha nada. Ele é filho de Deus, mas de Deus ele, como dizia, não. Ele estava no caminho, depois se desvirtuou, entrou nessa malha aí de espíritos que adoram fazer a maldade. Para eles que estão nesse estado. É esses que brigam com Jesus, porque eles querem a obscuridade, eles não querem a luz. Mas como a luz vem, ela vai dissipar, a verdade vai sempre e vai vir para todo. Está aqui no texto. A verdade, vou sublinhar aqui, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. A verdade, a mentira já é o contrário. Nós temos que abrir os olhos. Por quê? Falsos, não creem em todos os espíritos, isso tanto encarnado como desencarnados, é pelas obras. Nós vamos reconhecer os verdadeiros espíritas pelas obras, pelo esforço que ele faz para se melhorar, principalmente por aí, que é o mais difícil, o lado moral. É o trabalho mais difícil, porque, infelizmente, nós saímos do reino animal não faz muitos milhões de anos, e a tendência é nós queremos só arrebanhar os que estão ao nosso redor, familiar, consanguíneo, que o sangue não prova nada disso. E principalmente, comandá-los, não é? Nós temos que deixar eles livres, eles têm que crescer, nós temos que vê-los que eles são filhos de Deus, eles estão aqui para aprender. Então, infelizmente, é a tecla que nós ainda insistimos em batê-la, que é querer comandar o outro. Eu estou no controle, vou mostrar que eu estou no controle. Só faço isso se eu quiser, porque se eu não quiser, ele não faz. Meu Deus do céu, é muito profundo. Então, não creais em todos os espíritos, porque os espíritos, do mesmo jeito desencarnados, que tinham vontade de fazer isso aqui e faziam, desencarnados, eles continuam com a mesma vontade. Eles não vão ficar uma florzinha que se cheira, não, lá do outro lado, não. Porque o outro lado é aqui na pontinha do nariz, como o Chico Xavier disse.
Como esse microfone, ó, aqui ao nosso redor. Aí estão de olho. Agora aqui não. Tem que ter respeito. Nós estamos falando, nós queremos falar com Jesus. Nós estamos aprendendo isso aqui com os Espíritos. É a doutrina dos Espíritos. Não são leis que Deus deu assim, ó. É isso aqui e ninguém pode contestar. Não. Essas são leis que os Espíritos nos ensinam a estudarmos. Eles procuram a nos alertar. Mas ainda não são aquelas leis de Deus que não são que nós não devemos jamais contestá-las. Por isso que o espiritismo nós podemos contestar isso aqui, se é verdadeiro, se é falso, como é que é isso, porque não é Deus que imprimiu assim. Os 10 mandamentos foi diferente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próprio Jesus ali que escreveu aquele livro. Nas pedras, Jesus só escreveu uma vez, aqui na Terra até hoje. É o que se conhece até hoje. Foi para Moisés lá, escreveu. Imagine que lápis forte, viu? Que energia, que criatura. E nós vamos estamos aqui caminhando para aprender a fazer a mesma coisa, para crescermos e sabermos fazer isso. Porque, ó, com o pensamento, nós guiamos o corpo, nós comandamos o corpo, nós mandamos no corpo. Se nós quisermos sentar, sentamos. Mas em muitas vezes a matéria manda na gente. Chega um momento que ela diz: eu quero dormir, eu quero repousar. E você tem que ir. Tem gente que vai para as drogas para tentar ficar, mas ela não vai aguentar muito tempo, a matéria vai vencê-la. Assim, uma criança, um bebê. Os espíritos, nesse sentido, como disse João, não é? Aqui é sempre bom, se alguém quiser procurar sempre essas epístolas, dá um Ctrl+C, ou vai no celular, copia, seleciona e copia, vai lá no Google e coloca lá a epístola, cola e procura ver essa epístola de Coríntios, aí você vai ver o que é que dizia isso, aí tá lá, tem a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é católica, gente, não é nada. Olha, a Igreja Católica, ela veio 3 séculos depois, não tem nada a ver, nada a ver. Eles pegaram esses conhecimentos aí, e a Bíblia, ela é feita não pelos católicos, mas não são mesmo. Isso vem muito antes deles. Os pensamentos de João veio antes do catolicismo existir. As pessoas ainda acreditam que a Bíblia é católica. Meu Deus do céu. Pelas babas de Netuno, como diz, né? Então, nós temos que estudarmos bem mesmo para ficarmos mais... Aí você vai aqui, ó. Por exemplo, eu vou aqui agora, tem texto aqui, ó, chego sobre a Bíblia. Tem assunto demais que a gente pode procurar. É só copiar esse textinho que tem as epístolas, o capítulo, que nós vamos encontrar aqui o assunto sobre a Bíblia. E João falou isso. Isso está dentro da Bíblia. Está lá. Tá... Nós vamos encontrar diversos itens, não é? Falando, e o João falou sobre isso. Então, nós temos como hoje pesquisar e dizer, poxa, isso aqui foi verídico. Isso existiu. João realmente escreveu isso aqui, ó. Isso aqui, e o Espiritismo fala isso. Oxe, como é que o Espiritismo fala isso? Como é que ele sabe? Aí, olha, tá na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não é católica? Não, meu filho. A Bíblia, João, quando falou isso, ele era seguidor de Jesus, ele era um discípulo de Jesus. Começa logo por aí. O catolicismo nem existia. Existia católico organa, que era um estudo universal para todo mundo. Isso é teologia, tá? Então, nós estamos numa doutrina que procura nos ensinar, nos instruir, conforme a nossa vontade, para o nosso crescimento moral. Então, João João viu Jesus falar isso aí. Essa mensagem está aí, foi Jesus que viu. E ele falou, e João estava lá e anotou. João anotou isso. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está na epístola primeira, como foram dito, 4:1. Deus nos ajude, porque as pessoas muitas vezes acham que os espíritos vieram para quê? Para dizer, olha, eu estou solteiro, você acha que eu vou me casar? Isso é absurdo. Aí tem os espíritos levianos, hipócritas. Olha, gente, tá?
enganadores, espíritos ladrões, assassinos, estupradores, medíocres, mentirosos, e aí por aí vai. Porque eles foram aqui na Terra e voltam do mesmo jeito, gaiatos. Por isso que o Cristo está nos convidando para que mudemos de vibração. Porque do outro lado, eles continuam, eles enganam aqui na Terra. A gente vê a pessoa vender milho para curar o coronavírus. Pelo amor de Deus, é muita ignorância acreditar nisso. Não é? Como na própria igreja, vender para salvar as almas dos nossos bem-amados que morreram, que é uma alma que tilinta, que se salvou do inferno, que foi para o céu. É absurdo acreditar nisso. Eles enganam aqui. Desencarnam, continuam enganando. E nós temos que ficarmos mais espertos. Porque muitas vezes ele se diverte com os nossos atos em casa. Parece história, parece incrível, não é? Mas é verdade. Eles não têm o que fazer outra coisa. O que eles gostam é disso. Perturbar, leviandade, prostituição. E aí, como é que nós vamos saber se esse espírito ele tem boa índole? Né? É um espírito de um bom caráter. É um espírito bem instruído. Como nós vimos aí no texto. É pela obra moral. Então, um espírito imoral, ele não vai ficar muito tempo sem ser descoberto. Logo, logo, ele vai se revelar. Aí a pessoa que já está atenta começa a ver de forma diferente. Poxa, então quer dizer que os espíritos que aqui mentiu continuam do outro lado como mentiroso? Exatamente. Que os espíritos que estavam aqui, que eram enganadores, continuam do outro lado do mesmo jeito. Os espíritos que eram fofoqueiros continuam do outro lado fofoqueiros. Os espíritos que eram assassinos continuam do outro lado assassinos. E eles vão procurar quem mais? Os espíritos que pegavam drogas, que ficaram viciados no crack. Né? Terrível, como a gente vê aqui. No mundo espiritual continua numa agonia terrível, sofrimento absurdo, porque agora ele não pode mais fumar o crack. Ele vê assim a facilidade de pegar assim, vendo o cara na mesa o crack e ele não poder pegar mais no crack para fumar, para consumi-lo. Perturbação absurda. É uma punição para ele. Aí como é que ele vai pegar o crack? Encontra um médium que está meio curioso e diz: opa, isso aqui eu vou engatar nele. Opa, meu filho, vem cá. Experimenta. Fulano, ajuda aqui. Pede ajuda dos companheiros, vem cá. É uma pressão desgramada em cima do médium. O médium, por faltar o lado moral, a prece, em vigilância, uma série de coisas, não é? Não confia muito em Deus, entra. E eles, é nosso. Pesquemos como alguém que pega um peixe. Esse vai dar uma... vai decorar nossa mesa hoje, vai ser fartura. Nós vamos comer um peixe maravilhoso. E eles vão consumir a droga junto com aquele médium. O próprio médium, para sair, vai ser difícil, meu amigo. Para sair de lá de dentro, com psicólogo, vai ser difícil. Vai ser uma luta muito grande, porque ele não está sozinho. E o psicólogo só vê o médium. O psicólogo não vê os espíritos. Aí é quando o psicólogo vê os espíritos, aí ele diz: opa, vou pedir ajuda aos centros espíritas. Aí faz tratamento espiritual. Aí pronto, lá entra Jesus, lá entra a espiritualidade e entra muita gente para ajudar. Como é que nós vamos reconhecê-los? Ora, se um pensamento mau na minha cabeça chega, dá um murro nela, mata ela, é um espírito mau. Ou conta uma mentira.
inventa isso, e ele sopra no ouvido da gente. Aí a gente vai e conta outra mentira. Aí daqui a pouco é outra mentira. Daqui a pouco a gente está dependente desse espírito pelas mentiras. Porque eu me pus a esse vício, a esse hábito, mau hábito, mentir. Somos culpados. Ele desencarnado, eu não estou vendo, e ele está interferindo, e agora ele me influencia muito. Como eu vou reconhecer isso? Ora, se eu quero fumar, se eu quero ir para o vício, se eu quero me atirar completamente ao sexo, sei lá, qualquer outro tipo de vício, tenho que me agarrar com Deus e pedir a Deus ajuda, porque esses espíritos, eles estão constantemente aqui na Terra. Mas por que Deus não tira eles? Deus não tira ele porque o planeta ainda é de prova e expiação. E nós precisamos de ser provados e muitas vezes precisamos de passar pelas expiações. Por isso que Jesus fez aqueles tratamentos, onde tinha criaturas que, se fosse nessa época de hoje, né, como já houve muitos entregados aos asilos, tratados como doidos, que nada mais eram do que médios. 95% são médios, ou seja, não são doentes, materialmente falando. Espiritual. Aperreio desgramado. Interferência desgramada. Por quê? Falta moralidade para o médio. O médio tem que evoluir. Me pediram para orar, ora, diga aí, meu amigo. Então, minha gente, vamos reconhecer essas criaturas pelo que eles expressam pelo lado moral. Um espírito que diz, olha, eu vou me casar hoje. Ele diz, você vai se casar hoje às 10 horas. Não acredito nesse cabra não, que ele é mentiroso. Espírito, olha, Bezerra de Menezes jamais viria dizer aqui, olha, Voltaire, você vai ter uma vida maravilhosa hoje, você vai ganhar. Ele não vai. Ele sabe que eu tenho que me esforçar para conquistar o que eu quero. E, principalmente, ele que sabe que o mais importante é o lado moral e intelectual. O moral mesmo, esse é o mais importante, assim, falando, porque o intelecto, quando nós estivermos num planeta onde tudo está mais bem distribuído, sem ganância, sem egoísmo, aí nós avançamos no lado moral, ou intelectual, desculpe. Aí nós avançamos no lado intelectual, nós vamos estudar em belas faculdades, nós vamos avançar muito na ciência. Mas aqui, o difícil é o moral. Porque o intelectual aqui tem que ter muito dinheiro. E muita gente entra na corrupção. Falta de moralidade. Então vamos fechar o evangelho. Se alguém quiser falar algo, por favor, né? Estamos. Qualquer ano desse, a gente vai estar aqui a maior dificuldade. Deixa eu falar um pouquinho. Não, agora quem fala sou eu. Vamos lá, minha gente. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos por esses estudos, por esses ensinamentos maravilhosos. Nós agradecemos por João ter existido junto com Jesus, João Evangelista, por nos trazer essas oportunidades, essas mensagens maravilhosas. Nós agradecemos a todos esses espíritos aqui que trabalham para o nosso progresso. Agradecemos muito. A esses que nos querem levar à maldade, de certa forma, eles nos ajudam a compreender o joio e o trigo, que são parecidíssimos, mas um tem a semente e o outro só tem as folhas, que é o joio. E o trigo tem as sementes. Como disse, uma árvore boa jamais pode dar maus frutos. Como uma árvore boa não pode gerar, ou uma árvore má não pode gerar bons frutos. Se reconhece pelos frutos. E o joio e o trigo, se reconhece o trigo pelas sementes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos ilumine, que essa semana possa ser uma semana de aprendizado, de muita fé, porque é importante que cresçamos. O Senhor está no controle, Deus, e nos ajude. Agradecemos muito pela vida. Abençoa todos esses que estão aqui, leva aqueles que já se tocaram
Afasta aqueles que querem a perturbação, que querem a vingança, que querem a discórdia.